Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de casos reais de inovação tecnológica no transporte rodoviário de cargas, o Sinditec, uma parceria do Sindicamp e da Conjovem Campinas. Eu sou Rafaela Cozar, coordenadora da Conjovem de Campinas, e juntamente com o Sileneu Nunes, vamos apresentar casos reais de sucesso de startups com empresas de transporte. Nessas apresentações, nós falaremos do problema da transportadora, entenderemos a solução trazida pela startup e vamos conhecer os resultados obtidos na implantação do projeto. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer a SensorWeb, que trabalhou junto com a Luxafit num projeto que eles precisavam resolver problemas técnicos causados pelas tecnologias anteriores, bem como centralizar todas as informações para atender uma resolução da Anvisa, que define as boas práticas de armazenagem, distribuição e transporte de medicamentos. Então, eu vou chamar o Sileneu Nunes para apresentar os nossos convidados de hoje. Obrigado, Rafaela. Bom dia a todos. Douglas e Suzana, sejam bem-vindos ao nosso Sinditec. Acompanho há um bom tempo. O Douglas é o CEO, um dos fundadores, e a Suzana, ela é a farmacêutica responsável por apoio e suporte aos clientes. Esse caso é muito interessante porque envolve a gestão da cadeia do frio, que cada vez mais está ficando mais importante aqui no Brasil. Nós vamos falar um pouco da regulamentação que a Anvisa soltou sobre esse assunto. Então, Douglas e Suzana, a palavra está com vocês. Pode compartilhar seus slides, por favor. Legal. Bom dia, Sileneu. Te agradecer aí pela oportunidade, agradecer ao Sindicamp também. Então, hoje a gente vai falar sobre o case com a Luxafit. Começar a falar um pouco mais das empresas, né? Falando um pouco da SensorWeb. A SensorWeb é uma empresa que desenvolve soluções com a internet das coisas, desde do sensoriamento, os sensores, toda a plataforma para registro, monitoramento e disparo de alertas e todo o processo posterior de manutenção, operação dessas soluções, né? Nós temos uma solução carro-chefe para o monitoramento automatizado de temperatura e umidade, e hoje a gente já atende toda essa cadeia do frio, né? Essa cadeia que depende da temperatura, né? Nos seus produtos, na sua logística, na sua distribuição. Atendemos clientes desde a pesquisa, a indústria, passando pela logística, distribuição, até chegar lá na ponta, em unidades de saúde, né? Clínicas, hospitais, unidades básicas de saúde, bancos de sangue. Hoje a gente atende mais de 220 clientes, temos mais de 6 mil sensores de temperatura operando, né? Sensores esses que na ponta, como resultado, entregam uma redução de tempo, uma eficiência, né? Uma confiabilidade maior, porque todo esse insumo a gente entende que ele não é só a questão do custo do insumo, mas ele é importante para a vida de pessoas, no final das contas, né? Então, a importância desses insumos, principalmente farmacêuticos, para a nossa saúde, e principalmente atendendo 100% da parte regulatória, né? Com a Luxafit, né, com o primeiro contato que a gente teve, então eles nos procuraram, né, para atender um problema especificamente da área deles, né? A Suzy vai comentar um pouco mais sobre o case da Luxafit, sobre a app Luxafit em si e o seu problema. Bom, a Luxafit nos procurou em virtude da publicação da RD 430, né, que trazia uma mudança muito grande em relação ao monitoramento de temperatura durante o transporte. Então, eles anteriormente usavam data loggers, que de certa forma não atendia a norma, né, os data loggers não validados, que traziam uma série de dificuldades em relação à gestão dessa frota, do medicamento que estava ali sendo transportado. A Luxafit, ela trabalha numa operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, são mais de 100 veículos climatizados, né, atendendo a laboratórios de grande porte, multinacionais, que têm um criterioso controle de qualidade para escolher os seus fornecedores, né? Então, eles nos trouxeram essa dor, como melhorar isso, né? E a gente, então, optou por
instalar o nosso sistema automatizado de temperatura, né? Então, quais eram os problemas, né? Extrair dados de data loggers, eles disseram também que data loggers, muitas vezes, na hora de descarregar essas informações, havia perda das informações, né? Os data loggers, eles permitem a emissão de relatórios que são editáveis, então isso a Anvisa, com essa RDC 430, ela já proíbe, né, de forma bastante contundente. E principalmente o risco de perda de medicamento, né? Porque uma vez que você só tem acesso à informação no final da rota, ou seja, quando o caminhão chega no ponto final, extrai o data logger para ter as informações, se houve uma excursão de temperatura por um tempo bastante longo, você tem essa perda dessa medicação armazenada, né? Então, além do risco da qualidade do que você está entregando, né? Havia um risco também financeiro muito grande de perder essa carga. Então, a gente instalou os nossos sensores tanto de porta quanto de temperatura nos caminhões, né? E isso trouxe algumas vantagens muito grandes, e a gente fala, quando fala em vantagem, não fala apenas em atender o regulatório, né? A gente fala, sim, em gestão dessa frota. Então, a qualidade aumentou muito mais, porque o pessoal do controle de qualidade da Luxafit consegue ter em tempo real o acompanhamento da carga que está sendo monitorada. Então, isso permite ações de plano de contingência em caso de excursões de temperatura, além de ter uma visibilidade sobre a rota da frota, né? A RDC traz essa questão do mapeamento da rota. Então, o veículo ele precisa cumprir aquela rota que está de acordo com o seu mapeamento. E isso é a solução que a gente trouxe para a Luxafit permite, né? Além disso, permite relatórios não editáveis para enviar ao cliente, ou seja, caminhão chegou lá na ponta, não importa quanto tempo demorou para chegar, a farmacêutica do controle de qualidade na Luxafit consegue emitir um relatório e enviar por e-mail em tempo real para o seu cliente, né? Então, isso traz uma confiabilidade muito grande para a empresa em relação ao dado que ela está entregando, né? Então, traz uma visibilidade também comercial. Então, a gente fala que é um misto de vantagens, né? A entrega de medicamento com qualidade, então, isso do ponto de vista do farmacêutico, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, não tem preço, né? Saber que você está entregando lá na ponta um medicamento que vai atuar de forma eficaz, porque está sendo entregue com qualidade. Traz uma visibilidade comercial, porque uma vez que você tem um processo automatizado, que atende às normas da RDC 430, validável, você mostra para o seu fornecedor, para os grandes laboratórios e também para os seus clientes, isso traz uma visibilidade muito grande para a empresa, né? Então, acho que esses são os principais pontos que a gente pode trazer, além da agilidade de todo o processo, né? Então, você imagina cada caminhão numa frota que trabalha 24 horas por dia, você ter que pegar um data logger, descarregar essa informação, formar um documento para emitir um relatório e você acessar a plataforma com um login e uma senha e emitir de forma automática um relatório, sabendo que tudo está armazenado e preservado na nuvem. Falando um pouco mais, né, qual a solução que foi adotada para, então, poder entregar e resolver esses problemas com a Luxafit. Nós tivemos, então, uma solução que foi uma solução para monitoramento das informações, primeiro, em tempo real, né, não uma informação histórica, né, isso foi o primeiro requisito. Foram instalados dispositivos que permitem o monitoramento e registro, e não só de temperatura, umidade, como também do status da porta do veículo, né, se foi aberto ou fechado, e também da localização, né? Então, isso também tá contemplado na solução. Uma vez que essa informação está na plataforma, né, está online, disponível, então a Luxafit passa a dispor de alertas em caso de excursões. Então, a partir da definição das faixas de operação daquele transporte, ela automaticamente vai receber alertas de que se houve ou não excursão e pode, então, proativamente tomar uma ação em cima disso, né? E não comparativamente com o processo anterior, no formato de data logs, onde ficava conhecendo a informação de excursão após, né? Onde chegava no fim, quando descarregava o dado dos data loggers. Então, agora, em tempo real, eles têm essa possibilidade. Consegue, então, extrair um relatório customizável ou por cliente, ou por caminhão, ou por grupo de caminhões, né, por tempo. Então, todos os relatórios podem ser adaptados.
customizados, né, com níveis de acesso, permissões que garantem que o dado não seja alterado, né, principalmente. Todo o sistema passou por um processo de validação, então, além de atender os requisitos do Guia de Validação de Sistemas Computacionais da Anvisa, que é requisito da própria RDC 430, o sistema passou por uma validação, né? Então foi feito isso na Luxafit, então toda a documentação necessária foi entregue para atender os requisitos, né? Como resultados desse processo, então a gente teve primeiro, o tempo das equipes otimizados, não só o tempo da Luxafit em si, mas o tempo do próprio cliente, né? Então, desde o processo de chegada, entrega e a conferência da temperatura, é um processo que se tornou muito mais rápido, né? Um processo que economizou tempo dos dois lados para a operação, né? Esse controle em tempo real da frota, né, é também muito importante. Você tem o dado online e você pode intervir em caso de uma excursão. Então, você fica sabendo no momento, você pode entrar em contato com o motorista e ter uma ação proativa, né? Sabendo a localização, você entende também melhor a dinâmica da sua rota, né? Se houve excursão ou não. Então, isso também permite um estudo e um conhecimento mais aprofundado de como que a operação ocorre de verdade, né? O relatório, então, sendo exportado, entregue no momento da entrega, né? Isso de forma rápida, dinâmica, sem ter que ninguém para fazer isso, sem ter que o dado, quando descarregado, ficar num computador, isso não fica disponível para ninguém, isso também dá margem para erro, dá margem para fraude. Então, o dado está online, um portal seguro, com acesso, pode ser feito tanto pelo Luxafit, como pode ser até disponibilizado para o cliente, então com uma confiabilidade, uma entrega muito mais confiável, com uma qualidade maior, né, para o cliente. E, por fim, né, obviamente, a RDC entrou em vigor agora em março, e ela dá um tempo de adequação, então o tempo são 12 meses, então, a partir de março do ano que vem as empresas têm que estar adequadas, então a Luxafit já deu o pontapé inicial, já começou o projeto, já está operando, então já está apta, atendendo a RDC, né, até mesmo antes do prazo de começar as penalidades, na verdade, né? Então, ela está se antecipando e isso a gente entende que também é uma busca por qualidade que é importante, isso reflete, obviamente, na relação com os seus parceiros e seus clientes, né? Então esse é o case que a gente trouxe para apresentar aqui no Sinditec. Muito rapidamente, a gente, né, trouxe os principais pontos, né, um pouco sobre a empresa, o problema e a solução. Ficamos abertos agora a algumas perguntas, questionamentos para reforçar aí as informações repassadas. Muito legal, Douglas. E a gente sabe que esse transporte de medicamentos, né, e toda essa questão da Anvisa é uma questão muito séria, né, e os requisitos são muito rigorosos para se cumprir. Então, é legal saber que a tecnologia pode ser usada, né, a nosso favor nesse sentido, tá? E a minha primeira pergunta vai nesse sentido. Como que foi a questão da Anvisa e das certificações? Eles recertificaram esse processo ou ele entrou para complementar na parte realmente de garantia e de resultados? Bom, na verdade, esse é um movimento que já vem desde 2019, quando houve uma consulta pública, né, envolvendo toda a sociedade, em busca de melhorias no processo de transporte e logística. A gente vem historicamente da indústria, que já tem um regulatório muito grande, com normas internacionais, então tinha um grande controle de qualidade, porém existia um gap aí muito grande em relação ao transporte ao operador logístico, né? E num país de dimensões continentais como o Brasil, esse problema meio que duplica, né? Porque você imagina um medicamento que chega em Guarulhos e tem que chegar até Manaus, né? Que garantia que se tinha que aquele medicamento entregue lá na ponta estava sendo entregue com qualidade, né? Isso também tem uma pressão da indústria
na Anvisa, na própria Anvisa, em busca dessa melhoria, né? A Anvisa entrou para o PIX o ano passado, que é uma sociedade, que é um grupo internacional de qualidade, reunindo os melhores países, né, nesse sentido. Então, ela se viu obrigada, de certa forma, a se adequar a alguns padrões internacionais. Então, a norma, a partir dessa consulta pública, teve algumas mudanças, né, e chegou no documento final, que é a RDC 430, que traz uma série de mudanças, trazendo melhorias, com certeza, né, que vão beneficiar toda a sociedade. Então, a gente sabe que toda transformação, toda mudança gera uma dor inicial, né? Então, está todo mundo bastante preocupado, mas a garantia é que toda a sociedade vai ser beneficiada com o consumo de medicamentos de uma qualidade melhor. Então, isso é muito importante e fico muito feliz e orgulhosa da Anvisa ter feito esse processo. Complementando a tua pergunta, o processo em si ele foi evoluído, né? Houve uma melhoria nesse processo. O processo já existia, né? As próprias indústrias já exigem esse processo dos operadores logísticos, das distribuidoras, né? E o como ele era feito que foi a RDC que veio para complementar, né? Então, a necessidade de se automatizar esse processo para garantir essa confiabilidade, né? E obviamente, associado a isso, você colhe outros benefícios, né? Como esse que a gente comentou, você tem uma redução de tempo ali da operação muito grande nesse processo, né? Obviamente, o nível de confiança naquela informação também aumenta significativamente. Então, houve um processo na LuxaFit que é de adequar esse processo, como se perguntou, né? Adequar um processo que já existia, né? Adequar essa nova RDC. Então, ele foi meio que realmente um processo novo e foi validado esse novo processo já dentro desse case, né? Isso é muito legal, Exatamente. porque também essa confiabilidade, né, para a empresa de saber que está cumprindo e está cumprindo com excelência, né, baseado na tecnologia. Muito bacana isso. E Douglas, você falou uma coisa bem bacana, né, de reduzir tempo e qualidade, e até nas nossas outras sessões a gente falou bastante, né, sobre os resultados e sobre a importância de envolver a equipe e de melhorar a qualidade no trabalho. Mas o empresário também quer saber de resultado, né? Então, você saberia dizer em percentuais qual foi a redução do tempo, o que eles tiveram de ganhos para compartilhar aqui para a gente entender qual é o impacto de um trabalho desse nível, que sim exige, né, um trabalho, exige um estudo, a implantação, a dor inicial, como a Suzana bem colocou, né? Para eu ter qual tipo de resultado? A gente tem algumas frentes de resultados aí. Uma, obviamente, é a redução de tempo na operação, né? Então, como que funciona o processo anteriormente? Imagina, você tem que colocar um dispositivo lá naquele caminhão, a hora que ele chegar na entrega, aquele dispositivo tem que talvez ser descarregado lá e verificada a temperatura lá na ponta para ver se o cliente vai aceitar ou não, né? E isso tudo, então, gera tempo, né? Então, o pessoal tem que esperar, colocar num computador, alguém vai lá, o farmacêutico lá da ponta que vai receber, vai pegar aquele equipamento, vai baixar quando o equipamento estiver disponível, quando o computador funcionar. Então, depende de uma série de fatores. Então, isso é tempo do caminhão parado, né? Isso é tempo do farmacêutico, né? Esse tempo praticamente zerou, não existe mais, né? Essa dinâmica é automática. Chegou lá, a informação já está disponível online, pode chegar no e-mail, né? Então, praticamente zerou esse tempo. O resultado também que agregou, e aí é um resultado que não existe um valor, às vezes, que é claro, que é você poder evitar, mensurável, que é você poder, às vezes, evitar uma perda, né? Então, a partir do momento que agora você tem o dado da excursão, no momento que acontece, você pode evitar uma perda. Agora a pergunta fica, em que momentos aí tem que pegar o histórico, se houve ou não perdas no passado, para comparar agora o histórico do futuro, né? Então, isso a gente vai ainda acompanhar com o cliente. Mas dá essa possibilidade de você ter uma ação e evitar uma perda, que aí nós estamos falando também de valores financeiros de alto montante, né? Então, uma responsabilidade bastante grande. E a gente sabe que é o valor, como eu falei, né? A gente pensa às vezes muito no valor financeiro. A gente, como também empresário, empreendedor, é o valor financeiro que pega. Mas a gente tem que entender que a gente também está lidando com pessoas né, que vão demandar desse produto. Então, a cascata de seu efeito pode levar a consequências muito piores
lá na ponta, né? Então, você imagina, hoje a gente está falando de vacinas, por exemplo, né? Você perder um lote de vacinas do Covid, por exemplo. Tem um efeito financeiro? Tem, mas e lá na ponta? É muito, muito pior, né? Você não vacinar as pessoas, né? Então, esse é um outro ganho bastante grande, que tem o seu lado financeiro e tem o seu lado social, principalmente, né? Enfim, então, acho que esses foram os principais ganhos que a gente teve. Depois, a gente não conseguiu trazer o pessoal da Luxafit, provavelmente a área comercial da Luxafit pode também depois falar um pouco mais do que isso agregou no formato da venda deles, né? Como que isso agrega na comercialização da Luxafit frente aos seus clientes, né? Em termos de confiabilidade e qualidade, né? Qual o retorno comercial também disso? Isso traz retorno comercial, com certeza. A venda também passa a ser, do produto, o transporte passa a ser diferente, né? Passa a também ter um valor agregado. E isso também é diferente. E são os ganhos, não são só o ganho financeiro, seja do tempo, que a gente transforma o tempo do farmacêutico, do motorista, do caminhão parado, mas também, né, esse tipo de tempo, né? Esse tipo de valor agregado, de vender melhor, de garantir, né, de ter uma responsabilidade social. E é muito legal isso, e é importante mensurar até para que os empresários saibam, né, todo o impacto, que não acaba não impactando só, né, uma coisa, um detalhe. Então, isso que é bacana da gente mostrar aqui para todo mundo. Bom, Douglas, um valor agregado que o teu sistema leva para a empresa também é a questão da confiabilidade e da precisão, né? Os teus sensores são certificados e calibrados periodicamente, e a Suzana falou que o relatório é não editável, ou seja, é uma informação confiável que você está entregando, né? Exatamente, Léo, isso é importante citar. Então, é da ponta do sensor, né, da medição até a plataforma, até o relatório, dado não alterado, e a gente tem uma confiabilidade metrológica, né, que é a confiança da medição, né, uma medição confiável, né, toda a rastreabilidade dessa informação, então você consegue isso atender não só a Anvisa, mas como o Inmetro também, né, então isso é extremamente importante para a comprovação dos dados. É importante frisar que uma vez que você utilize, isso é determinação da RDC 430, uma vez que você utilize uma solução automatizada ou até mesmo data logger, esse data logger é vinculado a um software, ele tem que ser validável, né? Então, ele tem que atender alguns requisitos do guia da Anvisa 33 para sistemas informatizados. Então, é justamente isso, esse processo que o Luxafit também passou, né? Porque a integralidade dos dados é um desses requisitos do guia da Anvisa. Agora que é uma famosa pergunta 2 em 1, né? E até se a Suzana puder começar respondendo para a gente ter o ponto de vista das pessoas. Eu queria entender qual foi o principal desafio na implantação desse processo com relação aos colaboradores, com relação às pessoas. E hoje, o que as pessoas sentem? Como elas estão com essa solução? Bom, a Luxafit já tinha um pessoal de controle de qualidade, de gestão da qualidade bastante encorpado, bastante robusto, digamos assim, né? A farmacêutica tem muito conhecimento. É claro que toda mudança gera uma dor, porque as pessoas têm que se adequar, né? Então, você tem um processo que, apesar de ser difícil, você domina, né? Então, é sempre difícil o aprendizado, mexer com novas tecnologias. Mas então, o que eu digo assim, sempre isso por experiência da SensorWeb, aí já em diversos treinamentos, em diversas implantações, né? Existe sempre uma resistência inicial, porque o que acontece? O farmacêutico busca a solução, buscando melhoria, mas ele trabalha com toda uma rede de colaboradores, né? Então, você tem que incutir na cabeça dos colaboradores a importância de se melhorar os processos, de se garantir qualidade, né? Eu acho que uma vez que todo mundo tem dentro de si a sementinha de que a qualidade é muito importante, que todo mundo, seu pai, a sua mãe, vai se beneficiar disso lá na ponta, né? Então, ele começa com outros olhos, e aí quando instala, implementa e treina, ele verifica de fato aí as facilidades que o processo trouxe, né? Mas sempre existe essa dor inicial aí de se adequar a um novo processo, a uma coisa nova. Do ponto de vista também da SensorWeb, né, desafios na implantação, a implantação na área de logística por si só é um desafio, né, porque
diferentemente do processo por onde a gente começou, que é monitorando ambientes fixos, né? Uma câmara de conservação, um ambiente, que estão ali paradinhos, né? Você instalou o sensor lá, tá tudo bem. A logística não, o sensor está instalado num veículo, está móvel, está em qualquer momento, ele pode ter, sei lá, passar por um processo que tem uma turbulência, enfim, tem trepidação, enfim, tem a parte de localização, se tem ou não tem comunicação. Então, acho que o grande desafio na logística, primeiro, é a questão da instalação, né? A instalação dentro de um veículo, porque são vários veículos, formatos diferentes, né? E aí depois, quando você instalou, você vai para a operação, também é muito diferente de uma dinâmica de uma solução estacionária, que a gente chama, né? Porque o veículo, ele pode, no momento, estar levando um medicamento que ele funciona, que ele pode ter temperatura, pode chegar até 25 graus, e em outro momento ele está levando vacina que tem que ficar entre 2 e 8. Então, você tem uma dinâmica de operação muito rápida, né? Que o sensor pode ter faixas diferentes de monitoramento, ele pode ter critérios de alerta diferentes. Então, você passa a ter uma operação completamente diferente do ambiente estacionário, que a gente chama. Então, para nós, para a SensorWeb, tem sido, e não tá, tem sido, isso é constante aqui, né? Hoje a gente hoje a gente, na área de logística, a gente está atendendo mais ou menos 70 clientes na área de logística e distribuição. Então, para nós é um aprendizado e uma evolução contínua, tanto nos processos nossos internos de operação e manutenção, quanto na evolução da plataforma para atender a área de logística, né? Então, para nós, não só foi como está sendo, continua sendo um grande desafio sempre evoluir para atender esse mercado que a gente entende que essa vai ser uma tendência muito forte, porque acaba realmente agregando muito valor aí no processo, né, ao cliente. Temos cada vez mais percebido que é extremamente essencial, né, para a nossa economia e para o nosso país, que é basicamente rodoviário. Então, tenho certeza que as empresas que apostarem, né, no transporte para trazerem soluções para nós, com certeza aí vão ter um caminho bem amplo pela frente. Estamos chegando ao final. Eu vou deixar a última pergunta para o Cilineu. Senão ficaríamos aqui, né, Cilineu? Um tempão, muito bacana discutir sobre tudo isso. Queria saber como são os teus planos para o futuro, Douglas. A gente está aí numa valorização desses controles da cadeia do frio e toda startup o tempo todo pensa em crescimento, né? Como é que a SensorWeb está pensando em crescer? A gente tem priorizado o nosso carro-chefe em primeiro lugar, que é o monitoramento de temperatura automatizado, e o segmento de logística tem sido o segmento também prioritário da nossa área comercial hoje, né? Uma pelo momento que a gente está passando, tem uma RDC, não só tem uma RDC, mas a gente tem uma distribuição, uma logística muito grande hoje de vacinas. Então, hoje muito bacana, a gente atende clientes relacionados, por exemplo, ao Covid, desde o teste e análise, logística, distribuição, então armazenamento, até chegar na ponta. A gente tem hospitais com UTI Covid e a gente tem unidades básicas de saúde vacinando. E a gente está em todos esses elos da cadeia, isso é muito bacana. Então, a gente tem um olhar muito cuidadoso nesse foco, em crescer nesse processo, ou seja, melhorar ele cada vez mais, né, e se manter como uma referência na área. A gente fez 12 anos esse mês, então a gente se entende já como uma empresa que é referência no monitoramento de temperatura, principalmente para a área de saúde, para toda essa cadeia fria. Então, a gente quer se manter com um nível de qualidade alto e crescer nesse mercado. Esse ano a gente tem uma estimativa aí, e estamos atendendo, já até abril, já superamos o nosso crescimento em 50% do nosso faturamento, né, puxado justamente pelo setor logístico. Então, a tendência é esse crescimento perpetuar. Mas, obviamente, a empresa olha em duas outras frentes. Uma são soluções complementares, então o seu monitora temperatura, umidade e outras grandezas são outras variáveis que a gente pode monitorar e que automatizem processos manuais, olhando essa cadeia também de saúde. Então, isso a gente já tem projetos andando aqui para monitoramento de gases, nível de CO2, oxigênio, pressão diferencial, outras variáveis importantes
a todo esse processo de controle. E no final da pirâmide, né? Hoje a gente tem sensores, a gente tem uma plataforma de monitoramento, a gente tem processos, uma manutenção, e agora a gente quer levar a inteligência para os nossos clientes, né? Então, alertas mais inteligentes, alertas que possam aprender como é a dinâmica de um caminhão, eles mesmos, por exemplo, configurarem os níveis de alerta, isso não precisa ser feito manual. Então, hoje a gente está trabalhando com uma área de inteligência, a gente já tem uma equipe trabalhando com projetos de inteligência aqui, a gente está trabalhando com a área de manutenção preditiva de equipamentos de ar-condicionado central, mas isso depois pode ser levado até para um sistema de refrigeração de um caminhão refrigerado, por exemplo, né? Então, a gente está, assim, com o pé no chão, a gente pretende continuar crescendo, justamente na cadeia do frio, mas a gente já tem frentes de trabalho na área de inteligência e de outras variáveis. E ficamos interessados, hein, Douglas? Vamos marcar aí próximas conversas para a gente acompanhar tudo isso com vocês. Gente, muito obrigada. Legal. Quero agradecer, né, o tempo de vocês aqui hoje, compartilhando esse assunto tão importante, né, e tão sério, né, que muito bacana saber que a tecnologia nos ajuda até nisso, tá? Muito obrigada, então, por vocês estarem aqui. Suzana, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Silineu, novamente aí, né? Um ótimo trabalho aí junto ao Sindicamp, muito bacana essa junção aí de tecnologias e startups com um setor bastante tradicional e importante. A gente vê um caminhão de oportunidades aí para o transporte e a tecnologia. Com certeza. Silineu, muito obrigada. Então, nós nos vemos no próximo programa. Até, pessoal.